Você lembra quando o Campeonato Brasileiro era emocionante, quando você não sabia quem ia ganhar e 8, 10 times chegavam com chances reais de levantar o troféu do Campeonato Brasileiro? Pois é, isso acabou. Hoje o Brasileirão está se tornando uma cópia da La Liga, só que aqui no Brasil. 2 times dominando esse campeonato já há algum tempo, Flamengo e Palmeiras. E o resto assiste de camarote, afundado em dívidas, sem conseguir competir. Nesse período, só 3 clubes deram algum trabalho. Fluminense, que ganhou a Libertadores, o Botafogo, que foi o último campeão brasileiro, e o Atlético Mineiro também conseguiu vencer o Brasileirão. Mas foi momentâneo. O que a gente vê e continua vendo é o Flamengo e o Palmeiras dominarem o cenário nacional. E está cada vez mais difícil disso mudar. A paixão que a gente tanto tinha pelo futebol está se perdendo. Fica no vídeo até o final que hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo por trás dessa espanholização dentro do futebol brasileiro. Mas calma que no final eu vou te mostrar que tem um norte, que ainda é possível salvar o Campeonato Brasileiro. Fala rapaziada, antes da gente mergulhar nesse assunto aqui tão polêmico, deixa eu só me apresentar aqui rapidinho. Eu sou o John, esse daqui é o canal John na área, e eu te convido a você vir se inscrever nesse canal, vir fazer parte dessa família aqui. E no final do vídeo eu vou deixar a minha opinião sobre a solução que eu acredito que ainda tem para o futebol brasileiro, e aí você deixa a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, o que você acha que dava para ser feito para mudar esse cenário que se apresenta hoje no futebol brasileiro e que não tem nenhuma previsão para isso mudar nem tão cedo, né? Então, sem clubismo nenhum, rapaziada, com muito respeito, vamos mergulhar nesse tema. Então, rapaziada, por que espanholização no futebol brasileiro? Porque lá na Espanha todo mundo tá careca, né? De saber que lá na Espanha sempre vai dar Barça ou Real. Às vezes o Atlético Madrid faz alguma graça ali, mas no geral é sempre esses times que vencem o campeonato espanhol. E no Brasil, rapaziada, se vocês puxarem aí, com a exceção aí de títulos muito importantes mesmo, muito relevantes aí, tem a Copa do Brasil sim, mas falando de Libertadores e Campeonato Brasileiro, que são os campeonatos mais almejados pelos clubes, né? Os clubes que têm mais dinheiro, pode ter certeza que é o campeonato que eles vão mais apostar, né? A Copa do Brasil, se vier lucro, mas o campeonato que mais vai importar para os clubes que têm maior investimento é a Libertadores e o Brasileirão. E a Copa do Brasil geralmente serve do que? Se são eliminados da Libertadores ou se começa a ir muito mal no Brasileiro, aí a Copa do Brasil vem como um consolo, né? E puxando aqui o histórico, rapaziada, com exceção lá do Fluminense, que ganhou uma Libertadores recentemente, com exceção aí do Atlético Mineiro, que também conseguiu ganhar aí o Campeonato Brasileiro não faz tanto tempo assim, e agora também o Botafogo aí do Textor, né, que conseguiu vencer aí o ano passado a Libertadores e o Brasileiro, e em 2023 deu um trabalhão lá, perdeu no final, né, o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras. Mas tirando Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense, só deu Palmeiras e Flamengo, né? Com exceção lá da Copa do Brasil, que aconteceram alguns resultados inesperados, que é o mata-mata, né? O resultado do mata-mata. Mas como eu disse, você pode ver que mesmo sendo mata-mata, é mais fácil dar uma zebra na Copa do Brasil do que na Libertadores, porque o foco maior dos times com mais investimento é na Libertadores. Então você vê que a dificuldade para ganhar uma Libertadores é maior do que a Copa do Brasil. Então, rapaziada, eu fiz um levantamento aqui, né, dos últimos campeões brasileiros. Vamos lá, 2024 Botafogo, 2023 quase deu Botafogo, mas o Palmeiras no final conseguiu ultrapassar. Em 2022 deu Palmeiras, em 2021 deu aquele Atlético Mineiro, né, que foi um ano atípico ali, que o Galo teve muito investimento ali, né. Em 2020 foi o Flamengo, né, aquele título que o Flamengo ganhou dentro do Morumbi, perdendo para o São Paulo, mas o Corinthians ganhou do Inter lá em Porto Alegre, empatou com o Inter lá em Porto Alegre. O Inter poderia ter sido campeão, mas deu aquela pipocada, né, e aí o Flamengo foi campeão. Em 2019, um ano antes, foi o Flamengo do Jorge Jesus, né,
disparado o melhor time do Brasil naquela oportunidade. 2018 Palmeiras, né, ali já estava com investimento bem alto. Aí em 2017 e 2015 o Corinthians ainda conseguiu ser campeão, né, mesmo endividado ali, já estava no final da era do Corinthians ali, daquela boa fase do Corinthians ali, né, acabou ali, dali para frente o Corinthians não conseguiu mais ser o mesmo, né. E o Palmeiras ainda em 2016, né, conseguiu ser campeão também. Então, olhando aqui, rapaziada, ó, Palmeiras, 4 campeonatos brasileiros. O Flamengo aqui conseguiu só 2, rapaziada. Só que o Flamengo foi muito mal administrado. É porque o Flamengo tem tanto dinheiro que hoje em dia ele pode se dar o luxo de ser mal administrado, né? Porque se o Flamengo tivesse feito um bom trabalho na diretoria, eu lembro que os técnicos que passaram lá, os caras não davam apoio de nada, né? E traziam uns técnicos também nada a ver, né? Uns caras aí que sem comentário, né? Mas não davam certo, porque os caras queriam sempre comparar o trabalho do Jorge Jesus com os técnicos que estavam no comando, né? E não tinha como, rapaziada. O que o Jorge Jesus fez foi um absurdo, né? Pode ser que outros técnicos consigam, porque o Flamengo tem condição para isso, mas realmente o Jorge Jesus aí fez um excelente trabalho. E aí, rapaziada, eu fiz um levantamento aqui também, trouxe para vocês o histórico aqui das últimas Libertadores, né? Que foi a do Botafogo ano passado. Fluminense conseguiu inesperadamente a Libertadores de 2023. O Flamengo ganhou 22, Palmeiras em 21, Palmeiras em 2020, Flamengo em 2019. Aí teve aquele River lá em 2018, Grêmio em 2017, que também jogou muita bola, mas foi inesperado. Teve a de 2016 lá, que foi o Atlético Nacional, que tirou inclusive o São Paulo na semifinal lá. Meteram a mão no São Paulo, mas tudo bem. E o River Plate em 2015. Então, aí eu venho aqui para as Copas aqui do Copa do Brasil, né? 2024 Flamengo, 2023 São Paulo, 2022 Flamengo de novo, 2021 o Atlético Mineiro, Palmeiras em 2020. E aí tem alguns resultados aqui inesperados aqui. Atlético Paranaense, o Cruzeiro ganhou aquelas duas lá, depois se afundou, né, que foi 2018 e 2017, Grêmio 2016, naquela fase boa do Grêmio lá, né, ganhou uma Copa do Brasil no outro ano seguinte a Libertadores, e o Palmeiras em 2015. Então a gente vê que Palmeiras e Flamengo estão sempre aqui ganhando títulos, né, e quando eles não ganham, o resultado é algum resultado inesperado, é algum time que ninguém dava como o favorito no início da competição. E o que eu tô querendo falar aqui, rapaziada, o Flamengo, enquanto o Flamengo fatura aí 1 bilhão por ano, tem time aí que não consegue faturar 400 milhões no ano, e ainda cheio de dívidas, atolado em dívidas. Ou seja, o Flamengo, e o Flamengo ainda é mais sustentável, ainda que ele depende só de si próprio, né? O sócio torcedor bombando, marketing, patrocínio de camisa, torcida sempre lotando estádio e tudo mais. O Palmeiras ainda depende de uma boa gestão, né? Eu acho que a longo prazo, cada vez mais a distância do Flamengo para o Palmeiras vai crescer também, né? Mas o Palmeiras ainda bem administrado ali, com investimento aí de patrocínio, né, da Crefisa, ainda consegue bater de frente ali com o Flamengo. Mas o restante, rapaziada, ali o que eu vejo ali, ainda times que tem um potencial ali de correr ali por fora, que é o Corinthians, né? Você vê que o Corinthians em 2015 e 2017 já estava nessa draga e conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro aí. Então o Corinthians, pelo tamanho da sua torcida, né, por uma hora ou outra poder aparecer aí um grande patrocínio pro Corinthians, a hora que pagar esse estádio aí, quando conseguir pagar também, quando equilibrar suas dívidas, quando tiver uma boa administração, acho que o Corinthians tem potencial também para chegar nesse nível, ou pelo menos bater de frente aí. São Paulo corre muito por fora, porque eu mesmo não acredito nessa diretoria do São Paulo, esse negócio de FDIC, essas coisas aí, né? Falam-se também lá no centenário do São Paulo que o time está se reorganizando para lá no centenário conseguir dar trabalho para alguém.
Também não acredito, rapaziada. Acho que o São Paulo vai ser isso daí. E eu acho que pode até piorar, né, com essa gestão aí que está sendo muito mal feita aí, né? Inclusive, esse presidente aí vendendo parte da base do São Paulo aí, uma coisa muito suspeita aí por esse investidor grego. Enfim, eu acho que é mais fácil de dar errado isso do que dar certo. Mas o que eu tô querendo falar, rapaziada, lá nos anos 90, nos anos 2000, quantos clubes grandes como o Manchester United, né, lá do Alex Ferguson, né, que depois que saiu, o Manchester United nunca mais conseguiu ser campeão da Premier League. O Milan também, que era um puta de um time também, penou aí. Agora, acho que 2022 que o Milan veio ganhar um campeonato italiano, mas também só ganhou isso e não ganhou mais. Enfim, times que eram muito poderosos lá no passado, que hoje em dia a gente olha e não vê com a mesma força, né? Então, o que eu tô querendo dizer, rapaziada, é que foi isso que aconteceu no nosso campeonato brasileiro, no nosso cenário nacional. Vasco, que lá atrás foi uma grande potência, Grêmio, Internacional, times que davam muito trabalho. Cruzeiro, olha o que aconteceu com o Cruzeiro, aí ficou lá 3 anos na Série B. Santos também, né, que chegou a ganhar até Libertadores aí com o Neymar. Hoje em dia a gente olha pro Santos, olha a situação do Santos. O São Paulo também, que lá no passado foi gigante. Hoje em dia a gente olha pro São Paulo aí, só entra no Campeonato Brasileiro como coadjuvante. Então, o que aconteceu? Infelizmente, cada vez mais os clubes se endividaram e o Palmeiras e o Flamengo aí conseguiram se reorganizar financeiramente e estão nadando de braçada no futebol brasileiro. E quantos outros times também que lá no passado não existiam praticamente, aí lá na Europa, dá para citar aí o RB Leipzig, dá para citar o PSG, que hoje em dia a gente vê aí que o PSG é muito mais temido na Europa do que um Milan, do que uma Inter de Milão, do que um próprio Barcelona, que fez uma boa Champions League aí na última Champions, mas o Barcelona também já não sei se entra com esse favoritismo todo na Champions, né? Tem times muito à frente do Barcelona. A gente vê o caso também do Chelsea, que foi um time que cresceu muito lá com o dono, que tem essa diferença também na Europa, né? Tem a maioria dos times lá tem dono, então pelo menos os caras são um pouquinho mais responsáveis. Não é o caso do Brasil igual aí o Corinthians e o São Paulo aí, que vivem sendo estuprados financeiramente aí pelos seus administradores, né? Então, outro time aí, o Manchester City, hoje em dia é muito mais temido do que um Manchester United da vida, do que um Arsenal, né? Então, times que começaram a surgir, assim como no Brasil, o Bahia, que vem crescendo a cada ano aí em investimentos, tem o RB Bragantino, o Atlético Paranaense também, que hoje está na Série B, teve um mau ano, mas vinha se portando muito bem. O Fortaleza também, que esse ano está fazendo uma temporada muito ruim, mas também veio crescendo bastante nos últimos anos. Então o que a gente está vendo aí? Cada dia mais times que eram muito pequenos, não tinha tanta representatividade, hoje em dia são muito mais temidos do que até mesmo um time grande. Eu não vou mentir para você, hoje enfrentar o Bahia é muito mais complicado do que você enfrentar aí, sei lá, o Santos, por exemplo, né? Com todo respeito aí à torcida do Santos, ao time do Santos, que é gigante, mas infelizmente tá assim hoje em dia. Então, rapaziada, a minha conclusão, aonde eu queria chegar com tudo isso. Dito tudo isso, eu não vejo melhoras no cenário nacional, né, no futebol brasileiro. E aí, olhando para as Copa do Brasil aqui, que nem eu já citei aqui, que recentemente Grêmio ganhou, Atlético Paranaense ganhou, São Paulo ganhou, né, Libertadores aí, o Fluminense ganhou, Atlético Nacional da Colômbia ganhou recentemente. Então, olhando para esse cenário, o que eu acho que eu vejo pouquíssima, na verdade eu não vejo ninguém falando, por isso que eu decidi falar isso. E é um apelo que eu queria fazer aí aos presidentes de clubes, aos torcedores, tentar inflamar isso nas redes sociais. Quem sabe isso possa mudar, que na minha opinião a única forma de equilibrar tudo isso e a gente não virar aí uma Espanha da vida, ou até mesmo aí, rapaziada, uma Alemanha, porque eu acho que com o tempo o Flamengo vai se destacar muito mais do Palmeiras, né?
E aí pode ser que vire aí uma Alemanha da vida que só dê Bayern, né? E o futebol brasileiro só dê Flamengo. Então, para mim, a única solução que eu vejo nisso é voltar o mata-mata no Campeonato Brasileiro. Para mim, não tem outra solução, né? Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso, se vocês concordam, se vocês iam gostar de voltar o mata-mata para o futebol brasileiro. Na minha opinião, é a única forma de ver um time como o São Paulo voltar a ser campeão brasileiro, como um Internacional da vida, um Grêmio, sei lá, de repente o Santos aí, um Corinthians da vida, esses times, né, um Cruzeiro, um Atlético, esses times aí que hoje em dia é muito difícil de serem campeões nos pontos corridos, porque fica muito desigual, né? A estrutura financeira dos times não tem nem comparação. Então, é isso, o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Só um debate que eu queria levantar aqui, né? Deixar a minha opinião. Eu acho que é a única forma de voltar a ter graça ao Campeonato Brasileiro, né? Como era legal, né? A gente vê um campeonato começar e a gente vê ali 7, 8, até 10 times ali começarem com favoritismo. Hoje em dia realmente está ficando muito chato, muito complicado ver o Brasileirão aí todo ano a mesma coisa, ou Flamengo ou Palmeiras, ali quando um ou outro ali ainda assusta um pouquinho, mas é sempre os mesmos times brigando ali pela liderança do campeonato. Então, queria saber de vocês aí o que vocês acham, o que vocês pensam, e se inscrevam no canal aí, é um canal também que fala bastante de reflexão, de motivação, né? Mas eu gosto também de falar um pouquinho de futebol aqui, porque é uma paixão nacional. Então se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família aqui. Tamo junto e até o próximo. Fiquem todos com Deus.